Fala pessoal, e agora estreando o quadro Por Dentro da Câmara, a gente vai estrear com um vereador que defende a causa animal. E eu sei que não é só essa pauta, você já deve ter visto ele aí com cachorro, gato, entre outros animais. Deixa eu só ver aqui, ele tá me esperando? Olá, a gente tá te aguardando. Tá bom, obrigado. Vamos ver se ele já tá aqui no setor, aqui, ó, porque acabou de sessão. Rafael Amorim, pessoal. A gente pode entrar? Por favor. Então vamos seguir aqui, a gente está no gabinete dele, que é a sala, acabou a sessão, ele já está aqui ó, preparado, nossa equipe já está ali. Senta aqui, por favor. Obrigado, Rafael. E a gente começa com uma pergunta, assim, eu acho que peculiar. O que te fez chegar até aqui? Essa questão da defesa da causa animal, como que chegou o Rafael Amorim aqui? Então, Ed, para o espectador que ainda não me conhece, eu sou macaense, filho, neto, bisneto de macaense, par de pai, par de mãe, nascido no São João Batista, morador da Aroeira, hoje Riviera. Enfim, ao longo da minha vida eu vivi Macaé e sempre gostamos de animais. Quando criança a gente também via animais na rua. E aí eu peguei o primeiro foi um cachorrinho chamado Bob. Era um filhotinho que estava abandonado na rua, ali na Tele Barreto, mais precisamente. A gente levou há quase 30 anos atrás, lá na Sanvet, que existe até hoje, e ele foi atendido, ele tinha parvovirose, não sabíamos o que era isso. E muitos não sabem. E existe uma luta para que isso tudo mude. Não é uma luta só minha, é de várias pessoas, de ativistas, de pessoas anônimas que resgatam os animais da rua, como eu fiz ali como criança, como meu pai e minha mãe fazem. E esse é o ponto. A gente pediu o voto para estar na Câmara Municipal para dar voz aos animais, para também trabalhar para que eles tenham vez nas políticas públicas. E tudo foi muito natural, porque como eu sempre gostei de política, como lá no Castelo, quando estudei, eu era eleito representante de turma, e a minha experiência também na escola pública, através da escola técnica, do IFE... Você já está na raiz. Foi assim, me moldando, E aí buscar o mandato de vereador foi para além de cidadão que se importa, agir as coisas, tirar as coisas do papel, lutar por um ideal. Macaé precisa de castração de animais em situação de rua. No meu governo, viabilizaremos a castração de 3.600 animais por ano em áreas estratégicas da cidade, como forma de controle do aumento populacional dos animais e em apoio àqueles que lutam pela causa. Nosso governo vai fazer mais pelos animais. Vem com a gente, o futuro está em nossas mãos. E como legislador, quais foram as suas maiores conquistas? Eu tenho duas em especial para elencar aqui. A Lei de Criação das Unidades Básicas de Saúde Animal, que é a primeira linha de defesa, por assim dizer, a primeira linha de atendimento, atenção básica em saúde, também para pets, para cães e gatos, nessa primeira modalidade. A gente sabe que existe a atenção básica em saúde para humanos. No conceito de saúde única, a atenção básica para pets, ela ajuda muito na prevenção de zoonoses. Ela ajuda muito no bem-estar animal e isso daí foi uma conquista do nosso mandato logo no primeiro ano, com a lei de criação das duas unidades básicas de saúde animal que foram implantadas nos dois parques de exposição da cidade, o do Barreto e o de Córrego do Ouro. E uma outra grande conquista é a castração pública, um programa municipal completo que é do maior do interior do estado do Rio de Janeiro e que é até mais completo do Brasil, porque ele acaba por olhar o animal também braquiocefálico, a castração dele é possível, e dar mais condição de trabalho para verificar a questão clínica de um animal com mais idade, de um animal que precisa olhar eletrocardiograma, exame de sangue e tudo mais. Não é uma castração apenas simples, ela visa realmente atender o maior público possível no controle populacional de cães e gatos. Eu quero, mais do que tudo, agora divulgar para vocês a importância do Macaé Pet, do Programa Municipal de Castração Pública. Uma conquista do governo Elbert Rezende, através de uma emenda impositiva do nosso mandato. Tem muito mais por vir, porque o Macaé Pet não é só castração. O Macaé Pet também é chipagem, também é o SamuVet. O Macaé Pet é o programa de saúde animal que a gente tanto sonhou. Então, dentro desses projetos de leis, que eu sei que foram vários, qual foi aquele que
é do seu coração. Poxa, criei esse projeto de lei com a ajuda da minha equipe ou com quem desenvolveu e trouxe um resultado positivo, tanto para a população macaense quanto para você. Algo assim, poxa, esse aqui mexeu comigo. O que sempre mexeu comigo, e eu tenho certeza que mexe com muitos macaenses, e ainda é a nossa luta, porque não envolve só os animais, é a lei do fim da tração animal. Isso daí, desde antes de ser vereador, em 2016 eu estava arrecadando assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. A gente conseguiu aprovar essa lei em 2021, teve aí alguns vetos, alguns itens do projeto não foram implantados ainda e isso nos faz estar aqui articulando mais e mais, porque a gente precisa também ganhar a narrativa de que isso é bom para todo mundo. É bom para o trabalhador, que sai da carroça e passa para um veículo de tração mecânica, de tração motorizada, né? E aí essa motorização, essa tração não é uma vida puxando outra. Não tem nenhum animal sendo explorado. Ah, mas eu cuido bem. Não foi feito para isso. Isso é coisa de séculos anteriores. E quando o europeu vem para cá querer investir, quando o americano quer investir aqui na cidade, ele pergunta 3 coisas. Ele pergunta questões ambientais, ele quer saber da nossa responsabilidade com o ambiente, ele pergunta sobre segurança pública e ele também pergunta sobre qualidade de vida, na prática também saúde. Quando os animais são explorados dessa forma econômica ultrapassada, eles estão pastando em áreas públicas, eles estão não necessariamente vacinados, se tornando vetores de doenças. Olha a questão da saúde aí. Sim. E quando eles pastam em áreas públicas, vale ressaltar, eles também se soltam. Então, para efeito do desenvolvimento econômico da cidade, a gente tem que considerar o bem-estar animal. Para mim, esse projeto de lei, ele é muito do meu coração e ele é uma luta de conceito de cidade. A gente está muito além de só proibir um cavalo puxar uma carroça. A gente quer o trabalhador bem, formalizado, a gente quer o trabalhador emitindo uma nota de frete, que é especializado, em fretes especializados. A gente quer os animais em boas condições, na área rural, no pasto adequado, enfim, com a família no ambiente correto. E para isso a gente estabeleceu uma legislação bem extensa que coloca vários pontos e ainda vai poder avançar em suas correções. Até porque a nossa luta aqui é dar essa rede de proteção. E a gente atacou logo um problema que é muito cultural, leva tempo para a gente amadurecer e convencer mais e mais setores. É importante aqui você me perguntar isso, porque essa é uma luta que a gente vai ainda travar por mais alguns anos, até chegar essencialmente numa prática mais adequada, como Petrópolis conseguiu, Sim. como Paquetá conseguiu. E hoje no município a gente fala, sabe assim, que falou de causa animal, Rafael Moreira. A gente sabe disso. E só quem tem um bichinho de estimação, sabe? Eu tenho um cachorro, sou apaixonado por ele. E eu queria que você falasse, Rafael, pra gente aqui, pra nossa audiência, programa bem informal, qual foi o momento mais emocionante que te marcou em uma dessas ações sua com animais? Para mim, o que mais me marca são as feiras de adoção. Ali a gente mexe com a esperança de todos nós que participamos, porque nós queremos que as pessoas adotem, mas que elas também cuidem. E cada filhote que a gente doa, na promessa de que vai ser bem cuidado, na assinatura de um termo de responsabilidade, a gente sabe que a gente está entrevistando aquela pessoa, a gente está ganhando aquela pessoa para causa animal, mas a gente também precisa da colaboração dela. Então isso muito me emociona, porque não se faz o que eu quero fazer sozinho. Transformar essa sociedade depende de cada um de nós. A gente fala muito sobre fazer mais pelos animais. Aliás, há 10 anos a gente fala isso. Sim. E isso é essencialmente cada um cuidar bem de um. Não vai ter nenhum na rua assim. Aí eu vejo Dona Liette, que esteve aqui hoje no gabinete, com 16 dentro de casa. 16 dentro de casa, uma casa menor do que este gabinete. Ela realmente tem que tirar 16 da rua enquanto tem alguém abandonando? Isso é justo? Isso é certo? Então a gente tem a esperança de que as coisas mudem. E muito também emocionante, cada adoção responsável que depois vem com a história daquele animal. Aqui agora há pouco, no corredor, a moça estava me contando que o cão dela tem 9 anos, 8 com ela também pegou da rua, 8 anos. O Pete, que está aqui para sempre no meu corpo, foram 7 anos juntos. Isso, para mim, é muito emocionante. Você pode mostrar? Posso, claro. A gente vê que você tem uma tatuagem, eu queria que você falasse, aproveitar esse gancho. O Pete foi resgatado em 2014, ele tinha 15 quilos.
ele foi resgatado na fronteira. Foi o Ítalo que me pediu ajuda umas 10 horas da noite de um sábado. Eu estava na Aroeira nesse dia com um grupo de amigos e aquele grupo de amigos me ajudou a resgatar. Quem foi comigo foi até o Bruno. Deixar um abraço aí para o Bruno Paganotti. E nós fomos lá na fronteira, nós fomos atendidos em Rio das Ostras, na época de uma clínica que também existe até hoje, que é a Vet Clinic, e fomos muito bem atendidos pela doutora Liliane, que foi a madrinha, que é a madrinha do Pete, né, de certa forma até hoje, uma pessoa que conhece a minha história, conhece a história do Pete, e ele tinha doença do carrapato, ele estava com anemia profunda, ele teve que passar por uma transfusão de sangue, enfim, ele viveu uma história de tratamento comigo de 4 meses. Naquela época, isso foi 2014, eu tinha meus 26 anos. Eu já tinha sido candidato a vereador uma vez aos 24 e defendi essa causa. Eu tinha perdido a eleição. Meu trabalho continuou e eu morava com os meus pais nessa época. Eu tratei o Pete, a gente teve toda essa experiência, essa sinergia, e ali eu decidi morar sozinho só para poder morar com o Pete. Porque foi o nosso primeiro pitbull resgatado. Meus pais tinham um certo medo, a gente também já tinha vários animais na nossa casa, né? E aí eu tomei essa decisão. Isso também me fez uma pessoa mais madura, né? Me fez evoluir mais na vida. Os animais têm esse efeito sobre nós. Eles nos fazem melhores, né? Feira de adoção, toda terça do nosso mandato popular. Participa, compartilha e ajuda a gente nessa missão, que é conseguir bons lares para aqueles que as pessoas estão resgatando e cuidando e o trabalho continuar. É através da adoção responsável e de uma tutela consciente que a gente consegue fazer mais pelos animais. Vem com a gente, gratidão! Ano passado, eu passei e vi um projeto seu na rua, uma tenda. Fala um pouco sobre esse projeto. Perfeito. Eu acho que é Gabinete nas Ruas, não é isso? Exato. É um mandato popular nas ruas. Qual foi o resultado? Eu queria que você falasse dele e qual foi o resultado hoje para o seu mandato. Até pegando o gancho do que eu estava falando antes, quando a gente se emancipa como homem e a gente busca um lugar para a gente viver, adota um cachorro, assume uma responsabilidade, passa a viver essa responsabilidade. E como eu disse, eu fui candidato a primeira vez e perdi, fui candidato uma segunda vez também e perdi. Quando fui candidato em 2020 e venci a eleição, uma das coisas que a equipe de gabinete, especialmente o chefe de gabinete, que é o Marcelo, sempre falou: você tem que estar perto das pessoas, você tem que ter um mandato popular. E aí a tenda é basicamente isso. Toda quinta-feira a gente percorre os bairros para ouvir a população e a gente vai de bairro a bairro. Nós conseguimos percorrer praticamente todos os bairros da cidade. Bairros esses que eu nem fui para pedir voto, mas eu fui trabalhando como vereador porque eu sou funcionário do povo e sou funcionário de todo o povo, em todos os bairros. Nesse contexto, foi uma experiência, tem sido uma experiência excepcional, porque, por exemplo, semana passada estivemos no bairro Parque Aeroporto, pela segunda vez nos últimos 4 meses. E nós percorremos a parte que não tínhamos ido na primeira vez, né? E aí, ali a gente conversou com outras pessoas, fomos em outros comércios e anotamos várias demandas que o gabinete transforma em lei, em requerimento, em indicação, em ofício. Na prática, o cidadão começa a entender mais sobre o nosso trabalho a partir do momento que a gente está ali disponível para explicar, né? Porque muito se fala de que a gente, quando está em período eleitoral, procura, mas na prática, enquanto a gente não está no período eleitoral, a gente tem que essencialmente transformar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente prometeu em trabalho real. E é por isso que o bastidor aqui do Legislativo, através da TV Câmara, vai ser muito importante que seja noticiado, que seja mostrado, porque nós temos muitas atividades. E o Mandato Popular nas Ruas foi uma atividade externa que foi criada para a gente poder chegar mais perto, com regularidade, ou seja, toda semana, para entender mais o que as pessoas estão pensando e explicar também o que a gente está fazendo. Fala pessoal, bom dia! Olha, estou aqui nessa terça-feira com mais uma feirinha do Mandato Popular. Participa, compartilha, faz viralizar a oportunidade da gente doar animais que estão saudáveis, que precisam de um lar e da responsabilidade do trato adequado. Cada um cuidar bem de um, não vai ter nenhum na rua. E o principal, o nosso trabalho segue fazendo mais e mais e mais pelos animais. E aí entra uma pergunta que a gente anotou aqui da nossa audiência. Como você definiria a sua gestão atual? Olha, eu definiria que eu estou cumprindo minha missão, porque eu pedi para as pessoas me darem a oportunidade
de dar voz e vez aos animais. Especialmente voz, porque o legislativo é voz. Mas no decorrer do mandato, a gente amadureceu e aprendeu muito. Principalmente porque a gente vive o dia a dia do legislativo, e o dia a dia do legislativo eu pude ser e sou, durante todos esses anos, relator da Comissão de Constituição e Justiça, fui também presidente da Comissão de Meio Ambiente, Saneamento e Defesa dos Animais, sim. Hoje sou membro titular, tive a experiência também de participar do Poder Executivo, né, sendo secretário de Proteção e Defesa dos Animais, implementando projetos, inclusive, que eu tinha proposto por aqui, nesse papel de legislador, e enfim, relator da Comissão de Saúde. Nós pegamos aí um período de pandemia e acompanhamos todos os trabalhos do prefeito Elbert no combate ao Covid. Enfim, eu diria que no contexto da gestão, no contexto da vivência de parlamentar, foi muito completo, e a gente vai concluindo um ciclo que a gente espera, na verdade, que tenha sempre a continuidade, não necessariamente quando se fala de pessoas, mas de atitudes. A gente hoje tem um plano municipal de políticas públicas para os animais com metas e prazos até 2028. Isso é muito saudável, mas essencialmente bem amarrado para que a gente tenha a sequência das coisas. O que o Rafael de hoje falaria para o Rafael do passado? Acho que dá para resumir. Eu falaria o seguinte: nunca perca de vista a sua missão. Ela pode acontecer, mas na medida que ela estiver acontecendo, poderão haver distrações. Nunca se deixe abalar por essas distrações ou essas reduções de velocidade, esses quebra-molas que a vida coloca. Quando a gente tem uma missão no coração, Deus vai abençoar e a gente vai concluir. E aí eu quero que, encerrar, a gente tem um bate-bola aqui para fazer com você. Eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é o Rafael pai, que eu sei que você é pai, e o Rafael filho. A gente conhece o legislador. Sim. O que você pode falar para a gente aqui, para a nossa audiência, que quer conhecer o Rafael pai e o Rafael filho? Muito bem. Vou começar com o Rafael pai. Ser pai para mim é uma honra. Até porque colocar um filho do mundo é uma responsabilidade absurda. Eu tive o privilégio de ter, né, como companheira, uma mulher que sempre sonhou e dá a vida por ele. Isso me dá até uma retaguarda, porque o que eu quero ensinar para ele são valores. A gente não pode criar uma criança dentro de uma redoma de vidro. A gente tem que preparar para o mundo lá fora. Mas, ao mesmo tempo, como filho, foi importante, porque eu fui preparado assim. Eu também sou filho único. E como filho único, eu não fui um filho único protegido, fui um filho único incentivado. Com 16 anos já estava viajando sozinho, com 18 anos já estava mais que militando em política, com 24 anos eu já era candidato a primeira vez, num sistema que muitas das vezes acaba vencendo quem tem mais conhecimento político. Mas quando a gente vence as barreiras da vida, a gente não só evolui como ser humano, como a gente pode fazer o bem. Então, como filho e como pai, eu quero pregar sempre o bem. Um bate-bola curto e objetivo. Vou fazer uma pergunta e você responde o que vier na cabeça. Uma lembrança da infância. O Bob, também o Rabito, o Beethoven, o Pepe, enfim. A minha infância como filho único sempre foi muito cercada de animais, né? Alguns poucos e bons amigos, com os quais eu até tenho contato até hoje. Mas eu diria que cercado de boas companhias pet. Um livro. Um livro? Olha, eu acho que o Pai Rico e Pai Pobre é um livro que deveria ser para todo mundo na escola distribuído. Gato ou cachorro? Boa pergunta. A facilidade de lidar com gato é maior, né? Eu tenho o Chico que mora no meu coração, mas a necessidade de cachorro, existe um cão a cada 4 ser humano. A necessidade acaba sendo maior pela população ser maior. E as minhas maiores experiências foram com cães. Politicagem é? Politicagem é pensar só em si próprio. Politicagem é fazer o fácil. A gente está aqui para fazer o difícil que vai realmente transformar a situação que eu encontrei em uma situação melhor. Minha referência na política? A minha referência na política talvez sejam as pessoas que defendem causas bem definidas, tá? E que não se desviam dessas causas por facilidades que, como eu falei, desvios, desatenções que o meio político pode proporcionar. Pessoas com foco. Como você se definiria no futuro? O Rafael do futuro. Agora a gente vai falar do Rafael
para frente? Isso vai depender da conclusão do meu trabalho. Eu passei até agora metade da minha perspectiva de vida, né? Tem uma expectativa de vida, né? Os homens vão até, acho que 72, por aí, né? Acabei de fazer 36, então metade da minha vida foi criança, adolescente e depois a missão política que eu estou vivendo. Então eu só vou pensar no futuro depois que eu terminar de cumprir as minhas promessas no presente. E este foi o Por Dentro da Câmara com o vereador Rafael Amorim. Eu acho que foi uma grande estreia do nosso quadro. A gente deve voltar aqui com certeza. Obrigado. A TV Câmara, como você falou aqui mesmo pra gente, está aberto. Muito e a gente obrigado. vai voltar. Cara, parabéns pela sua missão aí. Gratidão. Tá, prazerzão.